Ok, então nós vamos ver agora como é que seria, como é que a gente poderia ver a complexidade de espaço que a gente tem para o método da contagem. A primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte: a gente sabe que tem uma segunda fase que ela vai precisar de um vetor auxiliar, certo? Que tamanho que é esse vetor auxiliar, Yara? Tamanho do vetor original, exatamente. Então, como é que a gente fala quando você precisa de um vetor auxiliar do mesmo tamanho do vetor original? Qual é a complexidade que a gente dá para esse cara aí? O de n, é linear, certo? Então a complexidade de espaço ela é O de n. Porém, depende. Nós temos um pequeno problema aí. A gente ocupou, a gente precisou de algumas coisas de espaço adicional. Você consegue imaginar o que foi que a gente usou adicional de espaço? Exatamente. Basicamente os contadores, né? A gente precisou dos contadores para eles tomarem nota de informações lá. A gente precisou que eles tomassem nota de quantos elementos tinha e depois que eles tomassem nota da onde iria aparecer. Então, nesse caso, para a gente poder falar que a complexidade dele é linear, a gente tem que considerar que o número de contadores não mexe, não se altera, é constante. Ou seja, o número de tipos diferentes é constante. Aí sim a gente pode falar que ele é linear no espaço. Porém, a gente pode, se a gente for fazer, vamos supor, a gente já chegou à conclusão que a gente nunca vai usar esse cara se a gente tiver um vetor desse tipo aqui. Se a gente tiver um vetor desse tipo aqui, que é um vetor que tem vários elementos diferentes, muitos elementos diferentes, a gente precisaria de um vetor auxiliar e precisaria de mais contadores do que elementos, certo? E aí, nesse caso, a complexidade seria, o que seria pior nesse daqui, seria a quantidade de contadores, certo? Então, a maneira correta da gente falar da complexidade de tempo, de espaço daqui é assim, ela é linear, e isso é uma novidade, que a gente não falou desse jeito ainda. Ele é linear no número de elementos e ele é linear no número de tipos diferentes de elementos. Ou seja, ele é linear em duas coisas, certo? E aí, aquela que dominar, dominou o problema. Lembra que quando a gente está falando da complexidade, se eu tenho F mais G, vale a complexidade do mais alto, certo? Então, se o número de contadores é fixo, é constante. Então, beleza, se ele é constante, aí o constante some e fica que eu posso falar que a complexidade dele é linear. Mas, se por algum motivo o número de contadores não é constante, então a complexidade do número de contadores ela é importante na hora de você fazer a análise também. Tá bom? Para falar a verdade, até mesmo na de tempo, isso daí é importante, porque eu precisei passar por cada um dos contadores perguntando algumas coisas, você lembra? Se eu tivesse tipo 15 contadores, eu teria que ficar perguntando um por um para eles atualizarem as posições deles antes da gente começar a segunda rodada. Se eu tivesse 250 contadores, eu teria que passar pelos 250. Então, para falar a verdade, a complexidade de tempo também depende do número de contadores, né? Eu tenho que ter o número de contadores de forma fixa para que eu possa falar que ele é linear, tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Pode, pode, pode falar. Uhum. Teria que saber. Exato. Eu sei de antemão. Eu sei quando eu estou programando ou quando eu estou antes de começar a rodar o algoritmo, eu sei quantos contadores eu vou precisar. Então, por exemplo, de novo, usando o exemplo que eu dei na gravação passada. Eu vou ordenar por dias da semana. Eu sei, são 7. Eu vou ordenar por mês. Eu vou ordenar por estado, sabe? Então, eu sei. Eu vou começar a ordenação e eu já sei quantos tipos diferentes vão aparecer. O número de tipos, a quantidade de tipos diferentes, ela é fixa pelo problema. O problema já dá essa quantidade para mim fechada, tá? Ok. Ah, espaço para armazenar os contadores, exatamente.
Nesse caso, o João colocou aqui uma pergunta que é assim: a desvantagem é se você tem realmente muitos contadores. Se você tem muitos contadores, você vai gastar muita memória com os contadores. E aí acaba não sendo interessante. Lembra que log linear, ele é. Linear é melhor do que log linear, mas não é por uma margem muito grande. Quando você tem uma coisa que é linear, ela é melhor. Só que ela não é assim absurdamente melhor. E de quadrático para log linear é uma vantagem muito grande. De quadrático para log linear é muita vantagem. De log linear para linear é vantagem, mas não é tão grande assim. E aí você pode chegar na situação de concluir que não valeu a pena você pegar e colocar, usar tantos contadores assim para poder fazer a ordenação, tá? Então você tem que, é sempre um balanço. A regra é, você tem que saber de antemão. Antes de começar a rodar o algoritmo, você tem que saber quantos contadores você precisa. E tem que ser pouco. Tá bom? Qualquer coisa diferente disso, não compensa usar. Tá bom? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Ok?